Não sei se vocês já perceberam, mas nos últimos dias tá rolando vídeo de uma mulher muito misteriosa com uma pomada branca no TikTok. Além disso, quem é apaixonado por crimes, assim como eu, já ouviu o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Se você não está entendendo nada do que eu tô falando, calma que eu vou esclarecer tudo para você aqui nesse vídeo. Então já vai deixando o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Uma casa abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo, Higienópolis, tem chamado muita atenção de muitos curiosos. Isso porque uma mulher que mora lá vive com a cara cheia de pomada branca. Além disso, uma coisa, chamou os curiosos para essa história, que é o que? O fato da mulher ser uma fugitiva do FBI e estar escondida da polícia até hoje aqui no Brasil. Eu vou dar alguns detalhes aqui, mas mais detalhes você encontra lá no Spotify ou em outras redes sociais. O podcast A Casa da Mulher Abandonada. O podcast é feito pelo repórter Chico Felitti, feito pela Folha de São Paulo. Esse podcast narra a vida de uma mulher que se apresenta como Mari, mas na verdade o seu nome verdadeiro não é esse. Tudo começa na antevéspera do Natal de 2021, quando Mari encontra os funcionários da prefeitura tentando derrubar uma árvore de seu bairro. Ela tenta impedir de qualquer jeito, afinal ela é apaixonada por plantas e não quer que a árvore seja retirada dali. Mas os funcionários tentam explicar para ela que eles têm um laudo, porque eles sim podem retirar a árvore, porque a árvore já está morta, então a árvore não tem mais vida útil, não tem mais utilidade, enfim. Mesmo assim, ela tenta lutar de qualquer jeito. Não, vocês não podem fazer isso. Chama a polícia. Moral da história, a árvore é cortada e ela perde essa guerra. Esse repórter, ao ver que essa mulher estava defendendo com unhas e dentes a natureza, as plantas e tudo mais, decide perguntar para a vizinhança quem que era ela. E ele descobre uma coisa que ele ficou bastante surpreso. Que ela era uma pessoa fugida dos Estados Unidos e estava até mesmo fugida do FBI. Ela, literalmente, o FBI está procurando ela e ela está morando lá em São Paulo. E essa é uma história que, assim, deixou ele bastante intrigado. Como assim? O que ela fez, de tão grave que o FBI está atrás dela? Por que ela está aqui e não lá? Enfim, essa é uma história que ele resolve pesquisar a fundo e é o que a gente vai saber até agora, tintim por tintim. O jornalista, então, começou a sua investigação. Ele começou descobrindo que a família de Mari era uma das mais influentes de São Paulo e eles já estavam na terceira geração, assim, de muita riqueza. Ou seja, gente, já há 3 gerações eles eram muito ricos. Fora que os pais de Mari, que moravam nesse casarão abandonado hoje, eles eram bastante generosos. Coisa que Mari não é nem um pouco. Ela odeia receber visitas, mal fala com a vizinhança, raramente deixa alguém entrar em seu quintal, na sua casa. Ninguém entrou enquanto ela morava lá, mas quando os seus pais moravam, obviamente alguns vizinhos ou outros já entraram. Um outro detalhe que ele descobriu é que a rua inteira não gosta dela, porque dizem que ela é muito antipática, que isso e que aquilo, ela é grosseira, enfim. Para tudo ela quer chamar a polícia. Se um carro para na frente da casa dela, ela chama a polícia. Se querem roubar uma planta da casa dela, ela chama a polícia. Tudo é motivo de chamar a polícia. É meio irônico isso, uma pessoa que é procurada pelo FBI chamar uma polícia, mas beleza, Gente, é muita ironia isso. Essa casa fica num dos terrenos mais nobres de São Paulo. E é claro que o terreno desse imóvel deve ser avaliado em milhões e milhões. Familiares, outras pessoas já tiveram interesse nesse terreno. Mas a Mari falou que ela não sai dali tão cedo, ninguém vai tocar ali enquanto ela estiver ali. Os vizinhos já relatavam umas coisas meio estranhas que acontecem com ela na casa. A casa cheira muito mal, os cachorros dela sempre ficam latindo, não param de latir em quase momento nenhum. Além disso, ela tem rede elétrica, por mais que seja uma casa abandonada, ela tem rede elétrica, porém ela não tem esgoto. Então isso explica um pouco do mau cheiro. Muitas vezes, muitos vizinhos já até chegaram a ver ela com um balde jogando as coisas que ela fazia, para fora, assim, da janela, caindo tudo no seu quintal. O que explica também o mau cheiro.
Gente, eu não entendo como uma pessoa consegue viver assim. Ai, me dá até ânsia. Com esgoto meio que no céu aberto ali no quintal de casa. Sério, às vezes os cachorros fazem xixi aqui no quintal e já fica um cheiro infernal. Imagina ter um esgoto no quintal de casa? Deus me livre. Um grupo de sem-teto já tentou invadir essa casa para ocupar e fazer moradia. Afinal, como ela tá bastante acabada por fora, realmente, se você olha e não sabe dessa história que tem alguém morando lá, fugindo do FBI e tudo mais, você acha que a casa não mora ninguém. Afinal, ela é a casa perfeita para aqueles filmes de terror e aqueles vídeos de youtubers que visitam as casas abandonadas e tudo mais. Que, por sinal, eu adoro esse tipo de conteúdo. Mas quando os sem-tetos tentaram invadir a casa, Mari começou a fazer um escândalo falando que ia chamar a polícia porque mora gente ali e não sabe o que eles estavam fazendo ali, não queria ninguém na casa dela, enfim. Moral da história, ela ficou em paz lá na casa e os sem-tetos foram embora. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, essa mulher se apresenta como Mari, mas o nome verdadeiro dela é Margarida Bonetti. E ela foi casada com René Bonetti. E no ano de 1979, eles moravam aqui no Brasil, nesse casarão mesmo, em Higienópolis, e ele recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos trabalhar em uma empresa de satélites espaciais. Foi então que, ao saber desse novo emprego, os pais de Margarida, sogro de René, falaram para eles levarem a empregada doméstica da família para eles conseguirem ajudar lá e tudo mais. Afinal, ia ficar bastante corrido para eles e pelo menos lá, além de ter a companhia um do outro, eles também iam ter a companhia de alguém que era da família. Era da família, né, gente? Porque empregadas já estavam bastante tempo na família e praticamente viu Margarida crescer. Até aí tudo lindo e maravilhoso, né, gente? Olha, que empregada não iria sonhar em sair do Brasil, morar nos Estados Unidos e ganhar em dólar? Qualquer um, gente, até uma bobo, até eu aceitaria ir de boa. Mas, no entanto, essa não era a realidade que essa empregada teve. Assim como o Chico fez em seu podcast, que foi não revelar a identidade da empregada, eu vou fazer a mesma coisa nesse vídeo. Você pode jogar no Google, encontrar a história e tudo mais, até mesmo o nome da empregada. Mas eu como jornalista, na minha ética, minha verdade, eu acho que essa mulher não deve ter o seu nome exposto. Então eu vou fazer isso, né, o que eu acredito. Eu acho que assim, ela já passou por isso. O pessoal contando essa história já é uma dor para ela. E revelar o nome dela vai ser meio que indiferente, né? Eu não quero associar ela novamente a essa história. Assim que o casal desembarcou nos Estados Unidos com a empregada, a vida deles mudou totalmente. E não foi para melhor não. Pelo menos não para a empregada. Ela tinha uma lista de afazeres imensa e quase não tinha descanso nenhum. Além disso, os armários e geladeiras eram trancados para que ela não consumisse nada da casa. Ela dormia em um porão debaixo da casa, sem janela, sem acesso a banheiro e nem nada. Ela não podia usar o chuveiro de casa. Ela tinha que tomar banho de canequinha. Ela dormia no porão, não era numa cama não, era num papelão bem no canto assim. Gente, isso, né, não é uma condição humana que um ser humano dá a outra. Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Sinceramente, eu fico muito indignada quando eu vejo que ainda, né, essa história é muito recente, é menos de 50 anos que tem essa história. Então, assim, o que leva o ser humano a fazer esse tipo de coisa, eu não entendo. Sério, não entendo. Além disso, além de tudo isso, a empregada ainda era agredida, muitas vezes por Margarida. Não se tem nenhum relato de que René tenha agredido a empregada. A empregada até viveu uma situação que eu fiquei assim bastante chocada. Uma vez ela fez uma sopa para o casal, Margarida não gostou e jogou líquido quente no rosto da empregada. Além disso, eles negavam qualquer tipo de atendimento médico a ela e ela nunca recebeu sequer R$1 ou $1 pelos serviços que ela prestava dentro da casa. Basicamente, ela vivia numa situação análoga à escravidão mesmo. É bem parecido com uma escravidão, infelizmente. Vale a pena lembrar que a empregada não tinha estudo nenhum, não sabia ler e nem escrever. Então pensa como ficava essa empregada viver durante vários e vários anos
Se eu não me engano, ela viveu por 19 ou 20 anos desse jeito, morando num país totalmente estranho e sem saber se comunicar com ninguém, né? Porque você muda de um país, a língua é totalmente diferente. As únicas pessoas com quem você sabe a língua e consegue conversar são os seus patrões que, né, vivem, dão essa condição de vida para ela. Um dia, ela ficou sabendo que ela tinha uma vizinha que falava em espanhol. Pelo menos não falava português, mas, né, espanhol é meio parecido com português, falava portunhol e ela se entendia. Aí foi o início de uma grande amizade. E que amizade, Nossa Senhora! Eu acho que Deus mandou um anjo na vida dessa mulher, que era essa vizinha espanhola. Seus patrões sempre saíam de férias e o lugar deles, né, em todas as férias era o Brasil. E ela sempre ficava lá nos Estados Unidos e nunca voltava. Então ela aproveitou uma dessas viagens e contou para sua vizinha tudo o que acontecia na casa onde ela trabalhava. Mas tudo, gente. Ela contava sobre as agressões, sobre os armários trancados, onde ela dormia, tudo. Tudo. A mulher, assim como vocês, ficaram chocadas com essa história e elas resolveram pedir ajuda a alguém para que ela se libertasse disso, para que ela não vivesse mais nessas condições. Foi então que elas pediram ajuda a um padre aonde o casal frequentava em uma igreja. O padre falou que ele não aceitava denúncia, não acreditava na empregada e tudo mais. Então elas decidiram ir a outra igreja de uma cidade próxima, se eu não me engano. E o padre, ao ouvir essa história, ficou indignado e abraçou a empregada, falando, não, vamos te ajudar e tudo mais. O padre recomendou que elas procurassem um advogado para denunciar esse caso ao FBI. E foi o que aconteceu. O caso chegou até o FBI e o FBI foi até a casa desse casal brasileiro. Ao chegar na casa, o FBI constatou tudo o que eu falei para vocês aqui no vídeo. Que os armários e geladeiras estavam trancados, que também o quarto dela era um papelão no chão, no porão. E os policiais chegaram a perguntar para ela, olha, mas como que você come? Você passa fome? O que acontece? Ela falou que ela não pode comer nada do que ela faz na casa e também ela não pode comer na casa. E ela só come quando seus patrões saem e deixam dinheiro para ela em cima da mesa. E esse dinheiro, gente, é $5. Para ela, que não sabia ler, não entendia muita coisa, era bastante dinheiro, mas era $5. Pensa o que você consegue comprar com $5 lá nos Estados Unidos para você comer. Vamos dar um exemplo, você passa o dia inteiro com fome, não comeu nada. Seus patrões saem à noite para sair e se divertir e deixam $5 para você. Como eles ficaram lá o dia inteiro, você não comeu nada. O que você vai matar a sua fome de um dia inteiro com $5? Eu não consigo entender o que o ser humano tem na cabeça ao fazer isso. De verdade, não consigo entender. Uma coisa que me deixa muito indignada e muito triste também nessa história é que os vizinhos sabiam que rolava alguma coisa de estranho, mas eles não queriam se meter. Então eles, nunca deram suporte para a empregada. A única coisa pelos qual eles se importavam era se os bichinhos de estimação do casal estavam sendo bem tratados. Como você vê uma situação, você suspeita de alguma coisa e você não vai averiguar, você não vai ver o que está acontecendo ali. Você só se preocupa com um bichinho, animal de estimação. Claro, tem que se preocupar com o animal de estimação, mas, gente, é um outro ser humano. Por mais que você não entenda a língua dessa pessoa e nem nada, é um outro ser humano. Um ser humano deveria ajudar o outro, assim como ele pensa em ajudar os animais, a natureza e tudo mais. Aí você vê como o ser humano é egoísta. Depois disso, a empregada foi para o hospital fazer diversos exames. E lá, ela precisou fazer uma cirurgia para a retirada de 7 tumores além do útero. Ou seja, gente, a saúde dela já não estava lá daquelas maravilhas e, gente, ela estava cada vez mais fraca. Mas isso não a impediu de que ela desse a volta por cima. Felizmente, ela não voltou para casa do casal. O padre a qual elas confessaram e ele falou que ele ia ajudar elas, decidiu dar um apartamentinho ali perto para elas, para ela morar e não ficar mais, vivendo com aquele casal. Quando o casal voltou de férias, eles não encontraram a empregada lá e eles meio que estranharam. Alguns dias depois, chegou uma intimação de que eles estavam sendo investigados pelo FBI pelos maus tratos que eles estavam tendo com a empregada. Aí eles já começaram a saber, gente, que
o porquê a empregada não estava lá. É aquela coisa, quando você começa a ser investigado por um crime, ainda mais um crime esse que é muito grave, você não pode sair do país, não é mesmo? É igual a gente vê no jornal, fulano de tal está sendo investigado por isso, tem que entregar seu passaporte porque não pode sair do país e se mudar de cidade tem que avisar as autoridades. E foi o que aconteceu. Eles saíram do país. Eles não, ela, Margarida, porque o seu pai tinha falecido justo enquanto eles estavam sendo investigados por esse crime. Com a desculpa de que ela vinha ao Brasil para o velório, ela falou para as autoridades que ela estava há muito tempo afastada do pai e precisava se despedir dele. Então eles autorizaram e ela voltou. Só que, gente, você pensa que ela voltou para os Estados Unidos? Ela está até hoje no Brasil. E ela é essa mulher da casa abandonada que vive com a cara cheia de pomada e a cara branca. O marido de Margarida, René, ficou nos Estados Unidos e ele foi condenado a 3 tipos de crime. O primeiro, manter uma pessoa em regime análogo à escravidão, bem semelhante à escravidão mesmo. O segundo é manter uma pessoa ilegal no país. Ela tinha trabalho de visto essa empregada, mas depois de vários anos, esse visto venceu. Além disso, ele ainda respondeu por maus tratos e por colocar a vida de uma pessoa em risco. Os advogados do casal falaram que isso não passava de uma história da empregada, que a empregada estava insatisfeita com eles e queria dar um golpe. Sim, gente, eles tiveram a cara de pau de falar isso. Meu Deus. Como se não bastasse, René ainda falou que essa empregada era uma amiga da família e que eles estavam fazendo uma caridade para ela. Afinal, aqui no Brasil, ela estava sendo ameaçada de morte por uma mulher. Isso porque, supostamente, ela teria tido um caso com o homem, marido dessa mulher que ameaçou. De todas as formas, eles tentaram desqualificar a vítima, falando que eles não tinham culpa nenhuma e que a mulher estava inventando todas essas histórias. Mas, gente, não tinha o que eles fazer. Não tinha, estava na cara que era um crime escancarado. Eles só tentavam passar o pano ali para ver se a ficha deles ficava limpa. Afinal, o FBI já tinha constatado tudo, visto a casa e tudo mais. As provas físicas, muitas agressões ficaram marcas que infelizmente ficaram para sempre no corpo dela e ela jamais vai poder esquecer. A mãe de Margarida viajou até os Estados Unidos para depor nesse julgamento. Ela falou que seu genro é muito íntegro, muito prestigiado e jamais faria uma coisa dessas. Além disso, a empregada foi com eles até os Estados Unidos como uma amiga e não prestadora de serviços. Lá ela foi questionada onde estaria sua filha e ela não revelou. Ela preferiu permanecer em silêncio. A acusação tinha muitas provas contra o casal. E a tese que a defesa usou de que ela era uma amiga, queria dar um golpe, isso e aquilo, não se sustentou. Depois de 3 dias de julgamento, o júri chegou ao veredito e ele era culpado por todas as acusações que apresentava. Só que nos Estados Unidos acontece uma coisa. Depois que você é considerado culpado ou não culpado por um crime, a sentença só sai depois de 6 meses. Esse tempo de 6 meses após o julgamento é muito comum lá nos Estados Unidos, porque assim o juiz consegue ver certinho qual pena ele vai aplicar, dependendo do crime que a pessoa cometeu, e faz aquelas contas malucas para chegar ao veredito final e dar a pena, em si. Só que como eles já viram que ele tinha uma ligação aqui com o Brasil e que ele poderia facilmente estar com as malas prontas para vir para cá, para fugir, para não pagar esse crime, eles ordenaram que René aguardasse o resultado da sua sentença, da sua pena, preso. Ou seja, ele já saiu do julgamento preso direto para a cadeia. René foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão. Além disso, ele teve que pagar uma multa para a empregada de $110 mil, equivalente aos salários atrasados, aqueles salários que ela não recebeu R$1. 15 anos depois do crime, se eu não me engano, gente, em 2000 e alguma coisa, 2018 eu acho, o Chico, que é o responsável por esse podcast, foi atrás e encontrou René. René atualmente está livre, ele cumpriu a pena dele de 6 anos na prisão
ele atualmente trabalha numa empresa que presta serviços para a NASA. Nessa empresa, ele é o diretor de carga útil e seu salário é de mais ou menos equivalente a $220 mil por ano. René foi levado a julgamento, teve sua sentença e cumpriu. Então, para a justiça americana, ele não deve mais nada. Na minha visão, 6 anos é muito pouco perto do que essa mulher passou. Devia ser no mínimo uns 30, 40 ou até mesmo prisão perpétua. Falando nessa mulher, essa mulher está viva, gente. E ela mora lá nos Estados Unidos e atualmente ela tá legal lá e recebe ajuda do governo para sobreviver. O Chico, dono desse podcast da Mulher da Casa Abandonada, chegou a encontrar essa empregada que viveu durante anos presa na casa de um casal. Ele não chegou a encontrá-la pessoalmente, infelizmente. Eles conversaram por ligação e ela disse que ela poderia usar os áudios dessa conversa deles e tudo mais, mas ela pediu para ele não a procurar porque ela não queria ser encontrada e não queria comentar sobre essa história. A vizinha que denunciou esse caso mantém contato até hoje com essa brasileira que foi a empregada. Elas não têm um contato tão próximo quanto antes, mas elas sempre conversam aquelas datas sempre específicas, Natal, Páscoa, Ação de Graças e tudo mais. Já a mulher, Margarida, que é a esposa de René, que se apresenta como Mari hoje, ela mora aqui no Brasil, em São Paulo, em Higienópolis, no casarão que era da família. Sim, gente, essa história ainda não tem um final, até porque eu ia esperar o podcast acabar para eu gravar esse vídeo para vocês. Mas essa história é tão absurda que eu falei, não, eu preciso gravar esse vídeo imediatamente e soltar no canal. Mas assim que eu tiver mais informações sobre como tá a Mari, que, gente, eu tive um spoiler aí, e pelo que eu vi, a Mari vai abrir o bico também para falar sobre todas essas acusações que ela tá sendo acusada lá nos Estados Unidos. Então, se você não quiser perder esse vídeo, esse próximo capítulo da mulher que mora na casa abandonada, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho, porque assim que esse vídeo sair, você vai receber ele em primeira mão. Deixa aqui nos comentários também o que você acha dessa história, que na minha opinião é pra lá de absurda. E, gente, eu não sei até agora o que se passava na cabeça dessas pessoas para fazer isso com o ser humano. Se você gostou do vídeo, já vai deixando muito like, porque assim eu sei que vocês estão gostando do caso e eu vou me empenhar ainda mais no próximo vídeo dele para vocês. Eu sou a Deusa Net e vou ficando por aqui. Tchau!